uso essa metáfora, já utilizei outras vezes, porque eu sei que são duas figuras aí conhecidas por todos, inclusive pelos mais velhos que viam nos quadrinhos, né? Eu uso a metáfora do Capitão América e do Homem de Ferro. Não é por acaso que eles utilizaram essas figuras, né, para mostrar como a América estava dividida. Então eles colocam de que lado você está. Porque isso é a representação da América atual. De um lado, um suposto conservador, né, patriota da década de 50 e que lutou na Segunda G contra um americano moderno, utilizando aí de tecnologia para ser o campeão do mundo, né? Então são os dois heróis americanos lutando entre si para decidir qual o destino da nação, e decidido o destino da nação, se decidirá o destino do mundo, porque afinal de contas eles ainda são a locomotiva do mundo, né? Só que por que as coisas chegaram ao niilismo, né, que nós vemos hoje representado por essa metáfora do capitão, do Homem de Ferro, aliás? Se vocês notarem, até mesmo essa figura do conservador, eu uso a metáfora e eu quero que vocês percebam isso no mundo real, ele também tem essa mentalidade. Eu não estou falando do cristão, estou falando do conservador dentro do ideário ideológico, né? Então ele também tem essa mentalidade moderna e liberal. Então basta ver, por exemplo, no escudo aqui um pentagrama circulado, né? Então há uma conexão muito forte entre eles. Inclusive aqui o escudo do Capitão América foi feito pelo pai do Homem de Ferro. Mas o que isso tem a ver com a política real, essa metáfora que você está usando? O que eu quero dizer é que os chamados conservadores do passado, porque se vocês forem notar qual é a divisão que se faz basicamente entre esses dois espectros da política. De um lado nós temos pessoas mais nihilistas, que não têm muita perspectiva a respeito do futuro, que eles pretendem o Estado como uma forma de proteção da coletividade. Eles entendem que esse negócio de livre iniciativa não é muito correto, que essa história aí como é que se chama, onde você vence por si mesmo, isso é uma falácia. Eles defendem que, na verdade, o que acontece é que alguns começam a corrida à frente dos outros, a corrida da vida, e, embora eles estejam corretos, isso não é algo justo, né? Porque você querer tirar do outro as vantagens que ele tem por conta da natureza não é justo. Mas, por outro lado, muitas das pessoas que estão começando essa corrida mais atrás, começam a corrida mais atrás justamente por conta daqueles que estão à frente da corrida. Então vamos exemplificar isso na prática. Imagine um cidadão, e talvez isso atinja a consciência de muitos de vocês, né? Imagine um cidadão que durante sua adolescência não respeitou a lei cristã da preservação da castidade. Ele foi lá, teve relações com uma moça, também adolescente, e eles tiveram um filho. Só que ele disse, olha, eu não quero assumir uma família, não quero me casar, você vai ter aí a criança e eu pago uma pensão e pronto. Só que passaram-se 5 anos, 10 anos, e ele amadureceu e casou-se, então, com outra moça. E com essa outra moça ele também teve um filho. Aquele filho que ele teve, então, dentro desse casamento foi criado segundo os critérios conservadores entre aspas, né, do Capitão América, do pentagrama circulado, né? Então é um conservadorismo que não é cristão, porque já não respeitou a castidade lá atrás, mas foi criado dentro de uma regra mais conservadora. Enquanto que aquele outro menino, que foi criado abandonado pelo pai, que só recebeu a pensão, ele foi criado dentro de um sistema nihilista. Ele percebeu o mundo como algo injusto, como algo que atentava contra ele, né? Então ele percebeu que ele tinha de destruir esse mundo onde ele está vivendo, esse mundo conservador, para que ele tivesse tanta chance quanto aquele outro menino que teve o pai na sua vida, né? Então nós estamos vendo aí que são dois mundos se confrontando, porque a mãe do menino, ela então abraça também esse mundo mais à esquerda,
para combater esse mundo mais à direita, conservador, porque são choques, né? Então, já que eu não tive a chance de ter um pai que me desse o início de carreira, me desse o início de vida, eu tenho de buscar a proteção com o Estado. Então, eu preciso de direitos coletivos, enquanto que aquele que teve o pai, ele quer direitos individuais, porque ele tem, então, uma robustez intelectual, porque ele teve melhores estudos, ele tem uma capacidade sentimental um pouco mais aprimorada, porque ele teve uma carga de sentimentos melhores na vida dele, porque ele teve mais proteções, e ele começa com mais recursos. Então, são confrontos, certo? Então, por que eu digo que cada vez mais o ideário mais à esquerda vai aumentar? Porque cada vez mais esse falso cristianismo, e eu não estou criticando o cristianismo porque eu sou cristão, mas esse falso cristianismo que prega moral de ceroulas está aumentando. Então, aquela destruição da família que começou lá atrás, ela vai se intensificar. Então, cada vez mais pessoas serão nihilistas, porque cada vez a moral está sendo mais esgarçada. E, obviamente, que eu usei apenas um critério para analisar. São vários os fatores que estão levando as pessoas a quererem destruir a estrutura atual para construir em cima de outra, né? Então, para que o mundo seja levado mais ao centro, né? Porque nós estamos falando aqui de esquerda e direita, da esquerda, porque o centro seria um caminho do qual tanto o Capitão América quanto o Homem de Ferro estão muito longe. Então, ambos estão errados e equivocados. Mas para que o mundo vá mais ao centro, ou mais à direita da direita, né, seria necessário um arrependimento de todas as pessoas envolvidas nessas disputas que estão acontecendo. Né? Tanto aquele que causou o mal lá atrás, né, abandonando, enfim, cometendo uma série de coisas, e cada um, quando puxa da memória, sabe os erros que cometeu lá atrás para trazer as coisas até aqui. Talvez a pessoa não teve um fruto dessa relação, mas ela causou muitas decepções amorosas, por exemplo, que hoje repercutem politicamente, certo? Então, cada um fazendo um exame de consciência percebe o que fez lá atrás. E aí só a única maneira de consertar o mundo que nós estamos vivendo é o arrependimento, e o arrependimento de ambos os lados. Só que o arrependimento, existem dois tipos de arrependimento. O arrependimento que está somente dentro da consciência, poxa, eu me arrependo, não faria de novo, eu não deveria ter feito e não farei mais. E existe um chamado arrependimento eficaz, eu vou chamar assim, né? Que é alguém que se arrepende e vai lá consertar no máximo possível aquilo que fez. Então ele pega uma xícara quebrada, ele nunca mais vai deixar aquela xícara como era antes, mas ele consegue colá-la. Então ele remonta ela não vai ser mais a mesma coisa, mas ela vai ser melhor do que estar quebrada. Então são pessoas que vão buscar lá no passado consertar coisas que podem ser consertadas pelo menos parcialmente, para que daqui para frente as coisas melhorem. Mas vocês acham que o mundo vai fazer isso? Vocês acham que a maioria das pessoas tem arrependimento do que está fazendo? Não tem. Então as pessoas estão colhendo no mundo atual aquilo que plantaram lá atrás, e vão cada vez mais plantar coisas ruins. As pessoas estão agindo de uma forma ruim agora, mas vão agir de forma pior ainda a cada ano que passar. Então o mundo vai de mal para pior. O mundo está se abrasileirando por quê? E eu encerro o vídeo falando a respeito disso. Porque no final das contas, o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos? Muitos daqueles que estão aí do lado do que nós chamaríamos nessa metáfora, né, do lado do Homem de Ferro, são pessoas que foram do Brasil para lá, que foram do México, que foram da América Latina como um todo para lá, e estão influenciando a mentalidade liberal ao estilo Capitão América deles. Então, não adianta se procurar culpados. O culpado é o fulano, o beltrano, é o ciclano. Não, o culpado é a sociedade como um todo, é o ser humano como um todo. É por isso que as coisas estão como estão.
Como não acredito que haverá um arrependimento em grande quantidade nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em qualquer lugar do mundo, talvez aconteçam arrependimentos individuais, né? Isso vai auxiliar na vida do indivíduo, mas não da sociedade. Então eu penso que a sociedade, o mundo, o Brasil, está indo de mal para pior.